Boa noite com a alegria no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo que nós ouvimos no culto da noite, ou seja, chegamos agora da nossa denominação e o Senhor nos fez a seguinte pergunta: onde você deixou o seu sonho? Onde você deixou aquilo que você tanto sonhou na sua vida? E eu me recordei de um sonho tão grande, tão maravilhoso, pessoal, um sonho que eu sempre tive, anos e anos, sonhando com isso, e esse sonho simplesmente não tornou-se realidade. E há 10 anos atrás, em um culto em que eu fazia parte do grupo de mulheres, ou seja, mulheres da melhor idade, e nesse culto o Senhor me falou claramente que o meu sonho jamais poderia ser realizado porque eu fiz uma escolha errada. E essa escolha errada não poderia me proporcionar a realização desse meu maior sonho pessoal. Porque na realidade nós temos vários e vários sonhos, mas aquilo que eu sonhei para a minha vida pessoal, o Senhor me deixou claro de que não poderia acontecer porque eu fiz uma escolha mal. E eu confesso para vocês que eu chorei muito durante uns 3 meses ou mais, e cada vez que eu me lembrava das palavras duras que foram ditas para mim naquele culto sobre a minha escolha, e eu chorei muito, confesso para vocês. E assim, eu até hoje ainda não estou conformada de não realizar esse meu sonho. Mas o Senhor deixou claro que quando nós fazemos escolhas erradas, Ele não pode realizar sonhos. Ele não pode fazer aquilo que nós desejamos, porque nós temos escolhas. E se nós não escolhermos aquilo que está nos propósitos de Deus, nós dificilmente vamos realizar algo que desejamos. Então, eu ainda acredito, que o Senhor possa mudar de ideia em relação a isso, em que Ele mudou de ideia e acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, porque o rei Ezequias ia morrer, mas o Senhor teve compaixão dele e acrescentou mais 15 anos de vida. Então o Senhor, Ele acrescenta aquilo que Ele quer, Ele tira aquilo que Ele quer, Ele realiza aquilo que Ele quer, e Ele também se arrepende daquilo que poderia fazer, que não iria ser bom para nós. Em muitas passagens bíblicas o Senhor fala: eu me arrependi do que eu ia fazer e vou te dar uma nova oportunidade. Não é assim, dito na Bíblia, mas é de acordo como eu entendi e de acordo como o Senhor fala realmente para nós em nossos corações. Ele se arrepende daquilo que Ele vai fazer, mesmo nós não merecendo isso, mas o Senhor se arrepende. E hoje no culto falou sobre onde você deixou o seu sonho. Falou a passagem bíblica em que Agar, com seu filho, foi colocado para fora de casa, ou seja, por ter um filho que não era filho da promessa, ela foi colocada fora de casa, e naquele deserto em que ela se encontrava já sem água, e para também o seu filho, lógico, ela deixou ele embaixo de um arbusto, ou seja, de uma árvore, porque ela não queria vê-lo morrer. Mas o Senhor teve compaixão desse filho, e Ele foi e disse para Agar: volte, vai lá cuidar do seu filho, porque eu ouvi o choro desse menino. Então, muitas vezes nós vamos chorar, nós vamos clamar, mas nós não podemos desistir daquilo que o Senhor tem para nós. E se algum sonho seu
não realizar, não realizou e não vai realizar, não culpemos ao nosso Pai. São nossas escolhas. Mas, por outro lado, o meu Pai maravilhoso, ele não realizou aquilo que ia me satisfazer pessoalmente. A minha parte sentimental, a minha parte carente, a minha parte, aquilo que eu desejava. Mas o Senhor trouxe outros e outros sonhos. Realizou muitas coisas, em especial na vida dos meus filhos e dos meus netos também. Ou seja, na vida da minha descendência. Então, não fique assim. Ele pode não realizar aquilo, pessoal, para você, mas ele vai realizar aquilo também que agrada a você, que te faz feliz. E não há nada mais feliz para uma mãe, para uma avó, para uma pessoa, assim como eu, de ver a felicidade, o cumprimento dos sonhos, das promessas na vida dos meus filhos. E eu creio que o Senhor vai cumprir muito e muito mais. Ele tem muitas promessas, não se acaba por aí. Então o seu sonho, ele vai se transformar em outros sonhos necessários. É como o meu filho sempre diz, nós precisamos agradecer porque o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós queremos algo muito além. E aquilo que nós queremos muito, muito além não é necessário. Nós precisamos aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa família. E aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa família, o Senhor sabe. O Senhor realiza, o Senhor não nos deixa faltar nada. Então eu aprendi muito em relação a sonhos. Não desisto dos meus sonhos, porque eu não desisto das promessas que o Senhor fez para a minha vida e para a vida da minha família, dos meus filhos, netos e noras e esposo. Não desisto, porque é uma promessa. Mas já estou muito ciente, clara realmente, de que aquilo que eu sonho, aquilo que você sonha e que não foi o sonho de Deus, porque você não escolheu certinho, você não fez uma boa escolha, ele não vai realizar. Então, mesmo ele não realizando aquilo que você sonhou e que fez a escolha errada, você tem que ser grata ou grato, porque ele vai realizar outras coisas mais importantes do que aquilo que você deseja. Talvez aquele desejo teu não tenha tanta importância quanto o que ele tem de promessas para a sua vida, para a minha vida e para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Então, ressaltando, continue sonhando, não deixe seu sonho como Agar fez com o menino, à beira do caminho, leva ele com você para onde você for. O deserto sempre vai passar. Nós não vivemos um deserto eterno, nós vivemos desertos que passam. E vamos sair vitoriosos das provações que o Senhor fez, permitiu. Não é a vontade do Senhor que passemos por desertos, mas a necessidade desse deserto para nos fortalecermos no Senhor. E eu aqui agradeço a Deus, até mesmo pelos desertos que eu passei, para me fazer uma nova pessoa. E eu peço que o Senhor possa abençoar a minha família, os meus filhos, meus netos ou bisnetos, que eu ainda espero ver, como também a família de vocês. Mas para isso, viva os sonhos de Deus. Não serão os seus sonhos que irão realizar, mas os sonhos de Deus na sua vida. Amém?